Fica melhor. Vamos ver. Gente, vocês escutam ela, por favor? Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos. Me façam saber. Fala alguma coisa, Tati. Vocês escutam? Estão escutando? Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo te vê, já sei. Escutam também, pessoal? Me façam saber. Por favor. Sim. Ah, my God. Tudo ok? Ah, então tá. Então, maravilha. Vamos seguir, então. Qualquer coisa... Eba, vamos, sim. Vamos lá. Já dei uma introduzida sobre quem é a Tati. Para quem chegou agora, a Tati é psicóloga com formação em... mestre em políticas públicas, tem formação humana. Vamos falar um pouquinho aqui de autocuidado, autoamor, saúde mental, e ela vai falar da sua trajetória também. Mas vamos lá, a primeira... Vamos começar, né? Quem é Tatiana por Tatiana? Bom, só me apresentando um pouquinho, só corrigindo eu sou mestre em Políticas Públicas e Formação Humana. O nome do programa é esse nome grandão mesmo, Políticas Públicas e Formação Humana. E aí trabalho com infância, adolescente há muitos anos. Moro aqui no Rio há quase 8 anos, mas sou de BH, vivi a minha vida toda lá. E fiz psicologia lá em Minas e fiz mestrado aqui no Rio. E venho discutindo e estudando relações raciais. Então, minhas leituras em relação ao albinismo também passam pela questão racial. Ano passado, junto com o meu grupo de pesquisa, a gente fez um evento chamado Albinismo e Negritude, que temos para conversar. Que a gente falou de um assunto muito pouco falado, né? Assim, o albinismo, de modo geral, já é muito pouco falado. E relacionando com essa questão racial, ainda menos, né? Menos falado ainda. Mas acho que isso é assunto para uma outra live, a gente tem muito que conversar sobre isso, mas acho que tudo que eu vou falar tem a ver também com a minha história. Certamente. Tô com uma colinha aqui, então de vez em quando eu vou olhar para baixo. Tudo bem. Então, assim, eu propus esse tema, né, da gente conver, quando a Andresa falou dessas possibilidades da live, porque a gente tem algumas informações, né, sobre o albinismo, mas eu acho que falta falar dessas questões relacionadas à emoção, ao afeto, né? Eu falo em autoamor muito baseado em leituras sobre relações raciais, né? Mas pode chamar aí de amor próprio, autoestima, mas eu prefiro esse termo, autoamor, né? Que fala do amor por si mesmo, né? Do cuidado consigo mesmo. E isso vai interferir no autocuidado e vai interferir na saúde mental, né? A gente tem que falar de como as pessoas se posicionam em relação à saúde mental, porque isso interfere em tudo na nossa vida, né? Então, a forma como os pais, né, das crianças, das pessoas albinas vão lidar com o albinismo e com todas as limitações ou não que envolvem, né? Isso tudo vai influenciar na forma como a pessoa vai apresentar e vai demonstrar suas emoções, né? Por exemplo, né, uma coisa, o preconceito, né, que perpassa as questões sobre o albinismo. O preconceito ele pode deflagrar, né,
ou uma situação de depressão ou de ansiedade. Não só isso, né? As limitações de uma forma geral, né? Porque a pessoa albina, ela tem que lidar com algumas limitações, né? Com a questão da diferença em si, né? De geralmente chegar no lugar e ser destoar um pouco né, das pessoas, ser o único albino do lugar, né? E aí tem as limitações em relação ao sol. E eu acho que aqui não cabe ficar definindo muito, que eu acho que você já deve ter feito isso em outros vídeos, em outros lives, né? Sim, a propósito, só para falar, quem quiser saber de albinismo, vai no meu canal do YouTube, Andresa Águida. Eu fiz vídeos onde eu falo, defino a parte da pele, da visão, defino os tipos. Vão lá, atrás de definições vocês podem ir lá. Eu acho que só abrindo um parênteses para falar da Tati, que assim, é bom que vocês saibam, que vocês tenham ciência que tem muitas pessoas que, por conta de todo esse preconceito do bullying, elas carregam às vezes traumas pela vida toda, né? Traumas muito sérios, né? Que interferem, inclusive, no convívio social dessas pessoas. Sim, sim. E aí, quando... me perdi um pouquinho. Questão da definição. Aqui eu acho que o que cabe mais, né, como você falou, já tem os vídeos que falam dessas definições. Eu acho que cabe aqui falar das consequências emocionais. Sim. Né? E para a saúde mental das questões que envolvem o albinismo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na limitação em relação a não poder pegar sol, né? Isso tem um impacto na circulação, né, das pessoas, na possibilidade de ir e vir, porque tem que ter uma preocupação nesse deslocamento, nos horários, né, do sol, para não se queimar. Para não... porque o albinismo, ele tem esse contato, né, com o sol pode gerar uma consequência grave, né, que é o câncer de pele. E aí, por exemplo, eu na infância eu via piadinhas assim, vai pra praia, vai pro sol, e que não condizem, né, com a realidade, porque na verdade é o contrário, né? Assim, se a gente vai para a praia, a gente tem que ter muito cuidado com o sol, né? Ainda maior. Então isso gera também emoções no sentido de se sentir limitado, achar que pode se sentir excluído também, né? De se sentir excluído. Eu lembro que eu chorava muito, assim, quando eu ia para a praia com os meus pais, e aí minha mãe me tirava às 10 horas, minha mãe me tirava e me colocava embaixo do guarda-sol. Na verdade, não era para eu ficar nem até as 10 horas, mas naquela época acho que não tinha tanta informação, mas assim, ela passava muito protetor. Então, e eu chorava, né? Eu não entendia, assim. Então, isso era... Eu me sentia excluída, eu sentia que diferente, né? E aí, ao longo do tempo, acho que eu fui dando outra dimensão para essa limitação, né? Assim, eu vou à praia, mas eu vou no fim da tarde, ou então vou escolher o lugar que eu vou ficar para que eu não fique exposta ao sol. Eu acho que isso com o tempo a gente vai aprendendo a lidar, né? E aí outra questão que é muito importante é a limitação em relação à visão, né? A maior parte dos albinos tem a baixa visão e isso traz questões sérias
no desempenho escolar, né, no desempenho no trabalho e também com a circulação, né, assim, a dificuldade de ler uma placa, de ler o nome de um lugar, né? Mas acho que tudo isso faz toda a diferença quando tem informação, né? Porque, por exemplo, eu fui criança na década de 80 e adolescente na década de 90, né? Então, eu tinha muita pouca informação, né? A ponto do médico, do oftalmologista, quando meus pais perceberam que eu tinha uma dificuldade na visão e foram até um oftalmologista, dele dizer que meus pais não precisavam esperar uma escolaridade muito avançada, que se eu chegasse até o fundamental, estava muito bom. Né, ainda bem que meus pais não colaram nessa informação, né? Muito pelo contrário, sempre me incentivaram a estudar. Mas eu fico imaginando se eles tivessem, né, comprado essa informação como verdade, e outros pais, né, que escutam isso e acham que o filho realmente não vai ter capacidade, né? Então, na escola, eu não tinha nenhum recurso de ampliação, né? Minha mãe até avisava, e aí, às vezes não, né? Eu sempre ficava na frente, perto do quadro, mas mesmo assim tinha muita dificuldade, né? E eu fui aprendendo a me virar. Pedia caderno emprestado, levantava, ia no quadro, ver o que estava escrito, prestava muita atenção no que os professores falavam, anotava muito e lia muito, né? Então a gente vai apresentando estratégias, né? Mas que é bom, mas que também geram muito custo, né? Assim, acho que a baixa visão, como ela não é uma deficiência visível, né? Como alguém que tenha total falta de visão. Então, os professores, as pessoas em geral não sabiam, né, que eu tinha baixa visão. Então, também não lidavam com isso. Mesmo eu chegando muito perto do papel. Então, aí, se a gente for pensar em algumas teorias sobre deficiência, né, e aí uma teoria que é referência ao modelo social da deficiência, que não considera só o critério biomédico, né, que foi o que esse médico fez quando me atendeu, lá quando eu era criança, de falar que a minha visão seria uma impossibilidade. O modelo social, além das limitações físicas, ele considera o ambiente, né? O que esse ambiente proporciona para a pessoa para que ela possa ter uma vida acessível, né? Então, eu acho que hoje as crianças e os adolescentes, né, que estão em fase escolar têm muito mais possibilidades de ter, né, recursos, ampliação. Sim, gente, colocarei no YouTube a live, colocarei no YouTube. O que antes... Porque na década de 80 e 90, até a discussão sobre inclusão era muito incipiente, né? E hoje tem muito mais. Mas mesmo assim, a gente ainda... Eu, outro dia, estava num evento sobre mediação, deficiência, sobre práticas na educação. E aí eu estava falando um pouco dessa experiência em relação à baixa visão. E eu vi uma das pessoas que estava apresentando o trabalho apresentou uma tabela periódica em alto relevo, que era para as pessoas cegas, né? E aí eu perguntei para ela se tinha uma tabela ampliada das pessoas com baixa visão. E aí ela falou que não,
que até tinha uma adolescente albina na sala, mas que ela nunca tinha pensado sobre isso. Então, como que a gente fica nesse não lugar, né? Assim, entre a visão e a não visão. E é até importante colocar, porque assim, muitas pessoas elas entendem erroneamente o conceito de deficiência visual. Elas acham que a deficiência visual é uma pessoa que ela é cega. Tanto que tem muitos médicos que falam simplesmente para pais. Eu vejo pais de crianças relatando isso, que o médico falou que o filho não vai enxergar. Então imagina você dar uma informação dessa natureza para um pai. Sim. Exatamente. E aí, como essa professora estava falando, né? Ela pensou em alguém que não tem, que é cega, mas ela não consegue pensar em alguém que tem um pouco de visão, né? Como uma pessoa com visão subnormal. Então, esse não lugar também, né? De estar entre enxergar e não enxergar, né? Faz com que isso também afete a nossa subjetividade, né? A gente vai... Eu lembro que eu achava que eu que tinha alguma coisa errada e que eu que tinha que me virar, né? E acho que isso teve um custo de não reconhecer, né, as minhas limitações, e que também o ambiente, as pessoas tinham que proporcionar possibilidades para que eu tivesse acesso, né? Sim, é verdade. Eu acho que o perigo disso também é cair muito no discurso da meritocracia, né? Que eu com todas as minhas dificuldades eu consegui, qualquer um consegue. E isso é muito cruel até, porque tem muita gente que não consegue e não é por falta de capacidade, né? É por falta de oportunidade, falta de acessibilidade. Então... E viu, só abrindo um parênteses, gente, albinismo ocular, sim. Quem tem albinismo nos olhos tem deficiência visual. Sim. Então, é importante a gente falar disso também, né? Porque isso gera, muitas vezes, um mal-estar, uma sensação de menos-valia, uma sensação de impotência, né? Então, isso vai afetar a saúde mental, né? Vai afetar, inclusive, a maneira como a pessoa vai enfrentar as dificuldades e vai se lançar ou não aos desafios, né? E afeta também o amor próprio, né? Essa pessoa ela passa a não se aceitar da forma que ela é. Ela quer, ela não aceita não enxergar. Sim, e até pensar, por exemplo, eu não vou tentar tal concurso porque eu não vou passar, né? Porque eu sou incapaz. Isso é uma coisa até importante de falar. Da minha experiência, eu acho que outras pessoas têm essa experiência também, porque por muito tempo eu ia fazer um concurso, por exemplo, o meu vestibular foi sem prova ampliada. O que hoje já é diferente, né? Mas aí os concursos, mesmo depois da lei em relação às cotas para pessoa com deficiência, eu fiz sem entrar nas vagas de cotas e sem pedir prova ampliada. O que era muito ruim, né? Porque eu me cansava, a gente até enxerga, mas assim, com muita dificuldade, tem uma hora que isso fica exaustivo. E aí eu não ia bem nos concursos e achava que eu tinha algum problema, que eu era incapaz, né? E aí, em 2006, foi até quando eu conheci a Andresa, né?
Em 2006, mas acho que acho que foi 2005 que a comunidade foi criada no Orkut. Foi 2005, final de 2004 para 2005. Pois é, em 2005 eu entrei na comunidade no falecido Orkut e, né, aí te conheci outras pessoas e fiquei sabendo dessa experiência de algumas pessoas de entrar, de tentar os concursos pelas cotas por causa da baixa visão. O que para mim foi muito bom, porque eu comecei a fazer os concursos pedindo prova ampliada, então era muito mais confortável fazer a prova. E aí sim eu acho que porque tem muita gente que é contra a cota, mas porque não sabe das diferenças de condições, né? Quando eu não fazia a prova ampliada, eu não tinha as mesmas condições dos meus concorrentes, né? O que ficou diferente quando eu passei a fazer a prova ampliada, porque aí eu estava superando uma dificuldade. Então, eu comecei melhor nos concursos, né? 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 Você sente que o processo te incluiu, possibilitou, né? Sim, e mais do que isso, porque nas primeiras vezes, né, eu ainda ficava na dúvida, assim, será que eu coloco como deficiência? Porque isso é se reconhecer, né, como uma pessoa com deficiência, e reconhecer uma limitação. E reconhecer uma limitação muito... Tem dois viés também, né? Tem a pessoa que ela realmente desconhece, por exemplo, a palavra deficiência visual, ela veio para mim com 25 anos. Eu não tinha nem noção que o que eu tinha era deficiência visual. E muitas vezes também entra nesse lugar da pessoa falar, eu não sou deficiente. Sim, isso, tipo, de um olhar depreciativo, né? Exatamente. Para mim também foi mais ou menos nessa época. Eu sabia que eu tinha baixa visão, eu sabia que eu tinha visão normal, mas eu não sabia que se encaixava como uma deficiência visual. E também eu achava, inclusive, era uma negação, na verdade, né? Eu acho que esse movimento de ir contra o que o médico falou foi muito importante para não colar nessa incapacidade, mas também foi para um outro lado de negar. Então, eu sabia que eu não enxergava como as outras pessoas, que eu não enxergava bem, mas eu tinha... É como se eu negasse isso, né? Uhum. Então, eu acho que isso também teve um custo de não lidar, muitas vezes, né? Não lidar de frente, não lidar abertamente com a questão da deficiência. Então... E Tati, assim, a sua escolha pela psicologia, você se sentiu movida aí para a área de psicologia, também movida pelas experiências de vida que você teve? Que pergunta difícil. Eu acho que as nossas... Gente, enquanto ela pensa, só respondendo uma pergunta que apareceu aqui, o cargo dela. Qual que é o seu cargo, Tati? Onde você trabalha? O que você faz? Eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça e atuo em uma vara de infância, juventude e idoso aqui da capital do Rio, como psicóloga. Eu acho que a escolha da profissão, ela nunca é neutra, né? Eu acho que nunca isenta das suas experiências, né? E da sua forma de lidar com o mundo.
Mas eu não acho que a escolha foi só pelas minhas experiências, não. Acho que foi por um encantamento, primeiro pelo humano e pelas relações humanas, né? E a possibilidade de trabalhar com isso, lidar com essas questões. E acho que porque tem gente que fala assim, né? Você entrou para psicologia para se entender? Não, né? Até porque para me entender eu tenho que fazer a minha terapia, a minha análise pessoal. A minha questão era lidar com o público, com as pessoas, e também não essa coisa de ajuda, né? Assim, eu queria para ajudar. Também não, né? Assim, eu queria ter um exercício profissional que eu pudesse lidar com as pessoas. E aí, dentre as opções, né, na área de saúde ou outras áreas que tem, eu escolhi a psicologia. Você deve ter gastado uma boa quantidade. Deve, né? E aí, outro ponto que eu acho importante, né, de abordar. Deixa eu só me localizar aqui na minha colinha. Que aí eu estava falando dessa questão de quando eu conheci vocês, né? Pela comunidade do Orkut, fui conhecendo outras pessoas também. Como que também o coletivo, a relação com o coletivo é muito importante para essa questão da saúde mental e para a sua relação com o amor próprio, né, com o autocuidado. Conhecer outras pessoas albinas e, né, entender a realidade de cada pessoa, poder compartilhar experiências parecidas, foi muito importante para mim e acho que é muito importante de maneira geral. Assim como a representatividade, né? Ver pessoas ocupando espaços importantes, né? Ver pessoas albinas hoje em dia, né? Assim, ver modelos, ver a Andresa aí que viaja pelo mundo fazendo trabalhos. Eu acho que isso também é muito importante, né? Eu já tive algumas pessoas dizendo, é muito bom ver você, te ouvir falar, porque eu sei que a minha filha vai poder também chegar onde você chegou, né? Uma mãe de uma menina albina me falando isso. Então, eu acho que a coletividade e a representatividade são aspectos muito importantes para a construção da subjetividade da pessoa. E aí isso também aconteceu no grupo. A gente tinha um grupo aqui no Rio, um grupo de pessoas com albinismo, que acontecia na universidade, na escola de enfermagem da UFRJ. E foi muito importante também estar com essas pessoas. Hoje em dia não tem acontecido, tem uns 2 anos já que não tem acontecido as reuniões. Mas como foi muito importante também, assim, a gente tentar construir alguma coisa, a gente chegou a construir alguns eventos, né? A Andresa até esteve aqui com a gente. Então, eu acho que essa potência do coletivo, né, é importante ser buscada. Porque além... Tati, alguém perguntou sobre a sua graduação, as dificuldades práticas, se você enfrentou alguma dificuldade prática na graduação. E assim, tendo em vista a psicologia, né, eu acho que estudando os pensadores, estudando as linhas, né, de pensamento, né, você se defronta muitas vezes com situações reais, né, que você viveu, né, coisas que você viveu talvez lá no passado, lá atrás, né.
E eu digo até com enfrentamentos psicológicos e enfrentamentos práticos, assim, sei lá, que você tenha passado pela graduação. Tá fazendo o quê aí? Não é pra... Antes, só dar um alô aí pra galera, que agora eu coloquei o óculos aqui, tô vendo melhor. Que bom. Meu primo, pessoal da família, Giva, beijo. Célia, amiga, beijo. Boa noite, boa tarde, gente. O Davi tá desmontando, querendo tirar as campainhas da... Deixa eu ver o que mais aqui. Mexe aí não, rapaz. Boa noite, sejam bem-vindos. E acho que você tem que explicar, né, Andressa, que você tá dando boa noite, porque você tá... Sim, verdade, gente, tô na Itália, então assim, eu tô no futuro, tô 5 horas na frente, então é boa tarde pra vocês, é uma boa tarde. Aqui a tarde foi ótima. Beijo aí pra amigos e famílias e familiares que estão aí. Bom, as dificuldades que eu tive na graduação, eu acho que as mesmas dessa questão, né? Assim, de não ter material ampliado, de às vezes não enxergar no quadro. Então, e aí eu acho que a dificuldade maior, além dessas limitações já postas, era assumir, era admitir essa dificuldade. Então, por exemplo, eu não falava que eu não estava enxergando no quadro. Eu esperava, copiava o caderno de alguém depois, esperava para ver se alguém ia ler o que estava escrito no quadro. Então, acho que essa minha dificuldade de lidar com a deficiência, eu acho que era a maior dificuldade, vamos dizer assim, né? Porque além das limitações, eu buscava recursos ali, mas que não eram os recursos que deveriam ser, por exemplo. Dizer para o professor, olha, no final do curso já eu conseguia dizer, teve uma prova, por exemplo, que a professora escreveu no quadro, e aí eu falei, não enxerga, eu preciso ter no papel. Mas eu poderia ter, né, assim, ter pedido material ampliado, coisa que eu não fiz. E assim, isso não afetou o meu desempenho, porque como eu, desde criança, aprendi a lidar dessa maneira, então foi mais uma coisa que eu tive que me virar. Mas aí, mais uma vez, acho que é importante frisar que isso não tem que virar um mérito. Assim, tá vendo? Ela conseguiu, então todo mundo consegue. Porque eu, né, aprendi a lidar dessa maneira. Mas tem gente que vai desistir, né, que vai achar assim, não, tá difícil, eu não consigo. Então, na verdade, o que a gente tem que lutar e sempre pensar para que os lugares possam dar para a gente essa possibilidade de acesso. Assim, claro que uma coisa ou outra a gente vai buscar, vai se esforçar, mas que esse esforço não tem que partir só da própria pessoa. Alguém está perguntando como que você fazia a leitura dos livros quando você era pequena, como que você se virava nessa parte da leitura? Você não tinha lupa de mão? Você chegou a usar lupa de mão? Não. Hoje eu uso lupa do celular, que o celular tem lupa. Sim, gente, o celular tem um aplicativo. Tem um aplicativo que é muito bom. E tenho também aquela lupa grande de página. Que eu até prefiro do celular, nem acho muito prática. Mas não, na minha época não tinha, e eu chegava muito perto para ler, assim. E quando não
quando a letra era muito pequena, eu não vi. Simples assim, né? Era assim, já aconteceu, por exemplo, de filme na escola. Aí o filme era legendado. E aí não tinha lugar na frente, eu ficava mais atrás. Eu não enxergava, não entendia nada. E aí assim, ou depois eu corria atrás e ia tentar ver esse filme de uma outra forma. Eu perguntava para alguém. Mas não, faltava essa sensibilidade, né, dos educadores de uma maneira geral e da minha também, assim, do meu reconhecimento também, né, de que isso era uma impossibilidade. Não uma impossibilidade, né, mas assim, que isso era uma limitação que poderia gerar uma possibilidade ou uma possibilidade a partir dos recursos que me fossem dados, né. E Tati, assim, a partir aí, pode falar. Não, e aí, de novo, entender que isso afeta diretamente o amor próprio, né? O auto-amor das pessoas. Porque isso pode gerar um sentimento de incapacidade, né? E de exclusão. E, por exemplo, eu, por muitos anos, acho que bem recentemente, eu consigo falar em público, assim, claro que sempre gera uma tensão, mas eu acho que hoje eu consigo fazer isso com mais naturalidade, né? Antigamente isso era um tormento para mim. Então, a timidez excessiva também é um aspecto importante de se observar, porque isso pode ser por toda a trajetória, né? Pela forma como a pessoa, além da forma como a pessoa se vê e da forma como ela acha que ela é vista também, né? Porque eu acho que a gente, quando tem essa questão da diferença, né, a gente vai se acostumando também a tentar interpretar os olhares, né? Se é um olhar que está achando diferente, se é um olhar que está achando bonito, se é um olhar que está admirando, se é um olhar indignado. E a gente tem que tomar cuidado para isso não virar o que pauta o nosso comportamento, né? E eu acho que por muitos anos, essa preocupação do que o outro pensa sobre mim me fez ter muita dificuldade de me expor, ter muita dificuldade de encarar algumas situações, por exemplo, né, de falar em público. Então, isso é um aspecto importante quando a gente fala da saúde mental, né, de uma pessoa albina. De uma pessoa que vivencia a diversidade de uma maneira geral, né? E aí pensando que eu prefiro a palavra diversidade do que a palavra diferença, porque quando a gente fala diferença, a gente já está pressupondo que tem algo que é normal, vamos dizer assim, né? Que é algo que é esperado e as outras coisas são diferenças. Não, acho que a gente tem que entender que o mundo é diverso, né? Sim. Tem várias possibilidades. Inclusive isso muita gente já falou comigo assim, você é bonita, você nem parece albina, você parece gringa. Como se uma pessoa albina não pudesse ser bonita, né? Se ela for bonita, ela parece gringa, ela não parece albina. É reflexivo. E eu por algum tempo me colei nesse estereótipo, vamos dizer assim, né? Porque já que ser albina era alguma coisa muito, né? Assim, as pessoas achavam estranho, então eu vou ser gringa, né? Vou aqui me colar nessa imagem da gringa para ser aceita, né?
Que também é um estereótipo, né? A gente estereotipa os gringos, né? Exatamente, exatamente. E que é muito ruim também, porque é uma negação de si mesma, né? É uma negação do que a gente é. E até a questão das características raciais também, né? Nessa coisa de parecer gringa, né? De querer parecer gringa. Então, eu alisava o cabelo, né? Eu negava as minhas origens e a minha raiz, né? O que de uns anos para cá eu venho trabalhando, né? Assim, de assumir o meu cabelo cacheado, de cuidar do meu cabelo cacheado, de me entender como uma negra e valorizar isso, né? E aí eu acho que eu tenho também pessoas próximas a mim que valorizam muito quem eu sou, né? Meu marido, amigas e amigos, familiares. Então, isso também é importante. Mas eu acho que a minha construção, que foi um processo, e tem sido um processo, né? Acho que nunca está pronto, de sair de uma certa alienação, né, de quem eu sou, e me reconhecer foi, né, e tem sido essencial. Então... E assim, você como psicóloga, né, por exemplo, que caminhos que você ofereceria, né, para essa pessoa que está com uma baixa autoestima, que não tem amor próprio? Porque a partir do momento que ela não tem amor próprio, ela também não cuida dela, ela relaxa, não se cuida, enfim. Com certeza. É porque a gente só cuida do que a gente ama, né? E do que a gente ama, do que a gente admira. Bom, eu acho que uma das bases de tudo, né? Essa é a informação. Então, se informar, né? E acho que além de buscar informação, né, assim, buscar essa coletividade, buscar espaços que tenham outras pessoas albinas, buscar essas representatividades, né? E eu acho que também ajuda profissional, né? Assim, a terapia para mim sempre foi muito importante. Então, fazer terapia foi, ao longo do tempo, essencial nesse autorreconhecimento. Então, sentiu que tem uma tristeza aí que está além do esperado, né? Sentiu que tem uma ansiedade aí que paralisa, né? Uma timidez que paralisa. Então, é importante procurar ajuda profissional, né? Porque esses fatores, eles acabam fazendo com que a pessoa deixe de tentar ir além nas conquistas, né? Então, todo sentimento, toda emoção, né, que paralisa, que faz com que a pessoa não consiga ir adiante, não consiga ir, né, sair do lugar. Às vezes ela tem um plano, mas ela se acha incapaz, né? É muito ruim, e aí é importante lidar com essas questões. Eu acho importante também falar que nunca é um processo acabado, né? A gente está em constante transformação, em constante ressignificação, em constante processo de autoconhecimento também, né? Não significa sim.
estou totalmente resolvida. Não, eu tenho as minhas questões, você tem as suas, né? Sim. Por isso que eu estou falando que vem sendo um processo de construção e que não acaba, né? Acho que daqui 20 anos eu vou estar melhor do que, assim, melhor, não é não é a palavra ideal, mas assim, acho que eu já vou ter avançado em algumas questões, mas terão outras, né? Então, é um processo. Mas é muito importante dar um passo, né? Assim, poder começar a mergulhar nesse processo, porque ele é muito importante. E a vida é curta, né, gente? Pra gente ficar paralisado aí em algumas limitações. Às vezes de avançar, de conquistar algumas coisas, né? Então, e Tati, para quem tem a baixa autoestima, por exemplo, como dar o primeiro passo? Você como uma psicóloga, né? Qual você diria ser o primeiro passo dessa pessoa? Eu acho que não tem receita, né? Eu acho que cada pessoa vai encontrar o seu caminho, né? Para mim, em relação a essa aceitação em relação ao albinismo, assim, o encontro com o coletivo foi muito importante. Encontro com outras pessoas, compartilhar experiências, a terapia também foi muito importante. Então, eu acho que não tem uma coisa que... eu acho que é um conjunto de coisas, né? Então, ler mais, me informar mais. Por exemplo, conversar atualmente, né? Ultimamente, estudar sobre relações raciais, conversar com outras pessoas sobre albinismo e relações raciais, também tem sido muito importante. Então, eu acho que não tem... Acho que cada um vai ter que achar, assim, né? Seria muito fácil que eu dar uma receita e dizer, faz isso, faz aquilo. Mas cada um vai encontrar o seu caminho. O importante, eu acho que o primeiro passo, assim, se eu for dizer, né, que tem um primeiro passo, é reconhecer. Acho que é reconhecer que tem uma questão ali para ser lidada. Né? Por exemplo, né, essa questão da timidez, essa questão da baixa autoestima. Então, reconhecer que tem situações ali que estão paralisando e que precisa se movimentar para que tenha uma melhora, né? Então, que a gente só consegue lidar com as dificuldades quando a gente reconhece que tem alguma dificuldade, né? E nem sempre é fácil reconhecer também, né? Ou então, às vezes, a pessoa vai reconhecer em um momento, em outros ela vai achar que não. Mas é isso, acho que se olhar, né? Afirmar para si mesmo que às vezes você precisa de ajuda, você precisa dar um passo para mudar a sua forma de ser. É difícil, né? É difícil, muita gente não quer assumir, não aceita. Tem gente que vai passar a vida, né? E vai encontrar aí outras formas de lidar, né, com as dificuldades. É isso, acho que cada um vai encontrar a sua maneira. Mas é muito... É lamentável, né? Às vezes quem está de fora vê que a pessoa tem um potencial, mas é insegura, né? Porque não consegue lidar com as próprias questões, né? Isso nem só em relação ao albinismo, acho que em relação a várias outras questões humanas, vamos dizer assim.
Você acha que o acompanhamento psicológico, assim, para crianças com albinismo mesmo, ou para crianças que tenham qualquer outro tipo de deficiência, ou esteja enquadrado em alguma diversidade, o acompanhamento psicológico desde criança, ele pode ser um fator determinante? Determinante no desenvolvimento até dessa pessoa, desse indivíduo. Sim, sim. Eu acho que não precisa ser uma obrigação. Eu acho que a partir do momento, por exemplo, que a criança começa a enfrentar preconceito na escola, né? Começa a ter apelidos. Ou essa questão da visão, começa a ter dificuldade em lidar com isso, com a limitação em relação à visão, com a limitação em relação ao sol. Se isso começar a ficar extremo, né, a ponto de atrapalhar o cotidiano da criança, eu acho que é importante sim um acompanhamento psicológico. Agora, se os pais conseguem lidar, conseguem conversar com isso, com o filho abertamente, isso não virar um problema na vida da criança, né? Isso não virar uma questão que faça se os pais acham que é possível lidar, não necessariamente esse acompanhamento vai necessitar que seja ali na infância. Assim. O albinismo por si só, uma deficiência por si só, não justifica o acompanhamento psicológico. Mas as consequências da vivência dessas deficiências, da vivência do albinismo na sociedade, podem gerar uma necessidade de acompanhamento psicológico. Então é importante estar atento, os pais, muitas vezes os próprios pais não conseguem lidar, não só em relação ao albinismo, mas outras deficiências também, outras questões. Às vezes são os pais que precisam de psicólogo. Exatamente, às vezes é importante que os pais procurem ajuda profissional para lidar com aquela questão, porque a família, de uma maneira geral, os pais, de uma maneira geral, eles sempre esperam uma criança ideal, vamos dizer assim, né? Que não tenha nenhuma limitação. Então, lidar com as limitações do filho é doloroso, é uma dificuldade. E aí, às vezes, os pais precisam, sim, de uma ajuda profissional para lidar com esses sentimentos que surgem, né? Essa dor, essa dificuldade. Então, é isso. Eu acho que ter sempre esse olhar atento de alguma dificuldade que possa surgir, né? Por exemplo, eu acho que a minha forma de não reconhecer a deficiência teve a ver também com uma forma dos meus pais de não reconhecer, né? E não por maldade, mas porque, né, não souberam lidar. Não havia informação. E também não havia informação. Então, mas por outro lado também, isso foi potente para mim, porque eu aprendi, desenvolvi uma série de estratégias para lidar. Acho que tem os dois lados, né? Mas talvez, tanto se tivesse informação médica, né, biomédica na época, quanto e não uma informação fatalista como a do médico, como a do oftalmologista, né? Mas uma informação das potencialidades e não da impossibilidade, e também um acompanhamento, né? Se eles pudessem naquela época ter feito um acompanhamento, ou até mesmo ter grupos como os que tem hoje, né? Grupos de internet, grupos no WhatsApp, lives, né? Canais no YouTube. Eu acho que
a forma como eu vivenciei seria outra, né? Porque não teria tido uma negação como teve por muito tempo. Eu fico pensando aqui que eu acho que seria interessante, né? Logo que a criança, os pais têm um bebê, né? Que nasceu albino, por exemplo, de repente até ter um encaminhamento para um psicólogo, para esse psicólogo conversar com esses pais, sabe? Assim, digamos, preparar eles emocionalmente para tudo que pode vir e preparar eles também, né? Em ferramentas, como lidar, enfim. Preparar não tem muito como, né? Assim, acho que preparar tem algumas questões que é só no dia a dia mesmo, é só vivenciando mesmo. Mas acho que uma fonte de informação, uma fonte de informação quando uma criança nasce seria essencial. E, caso necessário, acho que até o psicólogo poderia ser também um profissional da saúde que poderia dar essas informações. E se ele sentisse a necessidade, sim, encaminhar para um atendimento individualizado, ou, de repente, uma possibilidade de atendimento em grupo, né? Mas acho que o essencial é informação, né? Que os nossos pais não tiveram e que atualmente acho que também não tem tanta. Do que é, né? Do que é o albinismo, como lidar. E aí não como lidar emocionalmente, porque é isso que eu falei, assim, isso não tem como preparar, porque cada experiência vai ser única. Mas das questões que são próprias do albinismo, né? E aí sim, se a pessoa acha que tem coisa que vai ser difícil para ela lidar, ela procura uma psicóloga ou um psicólogo. E aí, coisas que a gente vem discutindo há um tempo, né? A importância de ter, por exemplo, uma cartilha, uma publicação, né? Que tivesse informações reunidas. Para os próprios profissionais de saúde, né? Assim, todo mundo acho que tem uma experiência de ter ouvido barbaridades. Assim. Além desse oftalmologista, ao longo da minha vida, eu ouvi muita barbaridade vindo de médicos, assim. Muito informados. Então, se isso, né, já tem essa desinformação na medicina, outros profissionais de saúde também. É verdade. Então, até mesmo psicólogo, né, assim, eu por ser, né, uma pessoa albina, tenho informações, né? Sou uma psicóloga e tenho informações, mas eu acredito que a maior parte dos minhas colegas e colegas não tem. Ô, gente, ó, a live ela tá se encerrando aqui, ela vai terminar. Sumir, a gente vai apagar. Ó, 10 segundos, Tati. 10 segundos, vai. Acho que só agradecer o espaço, dizer aí que eu tô... Não deu tempo, Andresa. Só fazer um encerramento um pouquinho mais, não tão cortado, mas assim, vocês tendo dúvidas, vocês tendo perguntas, vocês tendo alguma questão para trazer mesmo para a Tatiana, que é psicóloga, vocês podem trazer para mim, posso passar para ela, podem trazer para ela também está no Instagram, Tati Moreira 21. Enfim, ficamos aí à disposição de vocês e aguardamos vocês na próxima live. Quero deixar o meu muito obrigada a todos e uma ótima noite.